Eu venho aqui rapidinho fazer um vídeo para fazer uma pergunta que carece de responder, né? Não sou eu que vou fazer umas análises, a minha opinião não interessa se é sim ou se é não. Mas o Brasil é um país soberano ou não? Essa é uma pergunta. Pois bem, o Brasil, é, desde o dia que se tornou independente, soberano, fica uma dúvida. Em 1822, 23, na verdade, né? E não tem uma data certa, esse negócio de 7 de setembro é uma data conveniente, né? Mas não há documentos comprovando esse 7 de setembro, né? Mas pode ter sido 12 de outubro, mais provável, né? De 1822. Pois bem, o que ocorre? O Brasil era, na época, uma colônia. Colônia. Aí você não fala que o Brasil era um país independente nem soberano. Era uma colônia. E como tal, não é um país. Ah, o Brasil desde 1500, olha lá. Eu sempre digo, não há Brasil desde 1500. Há Brasil desde 1823. 22, se preferir, ou 23, né? Beleza. Aí o que ocorre? Quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, passou quem comprou a independência do Brasil foi o Império Britânico. Ele comprou, pagou e o Brasil deve, provavelmente paga até hoje, porque não sabe se pagou tudo, não sabe se não pagou, né, tá pagando. E se decidir se já pagou ou não, aí não tem coragem de fazer uma análise, um levantamento, fazer um encontro de conta para saber se deve ou se tem de haver da Grã-Bretanha, né? Então ficou o Brasil assim durante 120 anos, praticamente, sendo tutelado pelo Império Britânico, até 1800, final de 1830, aí, quando Getúlio Vargas resolveu, não, com muita resistência, aderiu ao império que surgia na época, chamado Império dos Estados Unidos da América do Norte. Tá? Pois bem, a partir daí, o Brasil que tinha algumas independências, podendo fazer isso, podendo fazer aquilo, como aconteceu muito no final do século XIX, no Império ainda, quando o Brasil tinha força para competir de igual para igual, até com os Estados Unidos, por exemplo, em matéria de ferrovias e outras coisas mais, aí, produção, né, de algumas coisas, o Brasil tinha muita força, mas a partir do momento que ele aderiu à República, em 1889, o Brasil sempre foi um país das elites podre, da elite, das elites podres. Leia-se na época e até nos anos 80, aí 70, 80, leia-se fazendeiros, cafeeiros, açucareiros e por aí vai. Ou seja, nunca teve uma independência total, nunca não conseguiu sequer montar uma indústria poderosa. Né? Estava montando na segunda metade do governo Getúlio Vargas, no 1930 e alguma coisa aí, mas depois vieram as ordens lá quando ele aderiu ao Império Estadunidense, que era para fechar as indústrias. Né? E ele conseguiu negociar a compra da Companhia Siderúrgica, a montagem da Companhia Siderúrgica Nacional com dinheiro dos Estados Unidos, mas em contrapartida teve que encerrar muitas fábricas que tinham aqui já produzindo, como, por exemplo, motor de avião. Alguém sabe que o Brasil já produzia motor de avião nos anos 30, começo dos anos 40? Depois teve a Fábrica Nacional de Motores, né, que era o FNM, né, que ainda tem caminhões, você vai digitar no Google, Fábrica Nacional de Motores, né, a Fábrica Brasileira de Motores. Né, começou fabricando motor de avião, montou-se avião, inclusive em Minas Gerais. Depois tinha a fábrica de caminhões, FNB, que vendeu muito, mas foi obrigado a não ter mais as fábricas de motores. Né? E a partir daí o Brasil não pôde adotar nenhuma tecnologia, porque sempre está sobre a pata do elefante. Né? Foi cada dia ficando menor, um dia foi quase igual a um elefante, né? De igual para igual, mas foi ficando um bichinho menor, 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 e hoje está debaixo totalmente da pata, diria até que é um rato debaixo de uma pata, né?
de um elefante. Não consegue se mexer quase para nada. Pois bem, dito isso, a gente sabe por quê. Porque a nossa elite podre, que hoje é composta por agronegócio, né? Agronegócio que não paga nada de imposto para o Brasil, né? Quando exporta não paga nada, né? Gera alguns empregos aí. Impostos sobre propriedade não paga nada, né? A todos as fazendas, para se ter uma ideia, são números, é fato, não estou inventando, todas as fazendas do Brasil pagam menos imposto que os IPTUs da cidade de São Paulo. Precisa dizer se eles pagam imposto? Não, né? Não pagam nada, né? Aqui tudo é brinde. Agora, consumir toda a água daqui, consumir a mata, destruir os índios, destruir as comunidades quilombolas, aí sim, aí é com agronegócio. E a partir dos anos 70, 80, quando veio a globalização, veio o neoliberalismo nos anos 80, o que ocorreu foi que os bancos também passaram a mandar muito. E aí realmente o Brasil ficou muito capenga, né? O Banco Central do Brasil não é Banco Central do Brasil, tanto que até hoje, quantos anos faz, ele faz a reunião do Copom no mesmo dia que o Fed dos Estados Unidos também faz a reunião do Copom deles, né? Então não precisa falar nada, né? E qual a independência que nós temos? E a gente faz a taxa de juros que eles mandam, que é para os fazendeiros, para os caras que vêm aqui, os especuladores deles ganharem dinheiro, né? Tira dinheiro lá nos Estados Unidos e vem aplicar aqui a 15% ao ano. Né? Lá é 4%, entendeu? E a inflação é quase igual, né? Depois desconta a inflação, a gente aqui ainda fica com 10, 11% de rendimento líquido ao ano, e lá eles ficam com 1%. Né? Então, portanto, a taxa de juros real do Brasil é 10 vezes maior do que a taxa de juros dos Estados Unidos, sem contar outros países que nem pagam juros, pagam bem pouquinho mesmo, né? Agora, recentemente, por exemplo, pulando já o feed para mais, dando um pulo na história, recentemente o que aconteceu com a Petrobras? Perdemos a Petrobras para eles, tomaram a Petrobras de nós, né? Nós tomaram como é que é a extração de petróleo, tomaram a distribuição de petróleo, a BR Distribuidora foi obrigada a ser vendida, né? Dissolvida. Tomaram, inclusive, os oleodutos, aquelas coisas que levam o petróleo para cima e para baixo. O Brasil, Petrobras não tem mais oleoduto, né? Foi vendido para as multinacionais. E a gente se quer usar os oleodutos que levam óleo, que nem na cidade que eu moro, tem um oleoduto que corta a cidade de um lado da outra. É tudo particular. A Petrobras paga aluguel, né? Que era da Petrobras, ela vendeu por 2 anos de aluguel para pagar para quem comprou. E assim vai, quando a gente constrói tudo que a gente constrói, metrô, rodovia, tudo é obrigado a vender para eles pegarem o dinheiro, é uma exigência do neoliberalismo, sistema bancário, sistema financeiro internacional, e isso mostra que o Brasil não tem essa independência para dizer não, né? A Petrobras, por exemplo, foi fatiada aí, hoje em dia o petróleo que se extrai das costas brasileiras, como aconteceu essa semana, que a British Petroleum achou uma reserva de pré-sal, e aqui no Brasil, onde foi no Brasil, e é deles, né? Eles que vão tirar e vão levar para onde eles quiserem. O Brasil tem que pagar um petróleo mais caro do mundo. Agora, para completar, ontem, a Embaixada dos Estados Unidos, pulando todos ali, falou que não permite que os ministros do Supremo façam o que façam, porque eles são antidemocráticos, e eles podem ser punidos por isso. Até Israel mata todo mundo lá na parte de Gaza e o governo brasileiro não tem força para sequer romper relações diplomáticas com eles. Como não tem força agora para chamar o cara que fez isso aqui no Brasil, falou que vai punir os ministros do Supremo, da Embaixada dos Estados Unidos, que vai punir os ministros do Supremo, devia chamar ele e dar 24 horas para ele desaparecer daqui, né? Ou pôr na cadeia, né? Mostrar que é forte, né? Mas cadê a nossa soberania? A resposta acho que já foi dada, né, gente?